Que vergonha, Hugo Mota! Durante a sessão na Câmara dos Deputados, Glauber Braga, que tem mandato ameaçado de cassação, ocupou a cadeira da presidência da casa como forma de protesto e foi agredido a mando de Hugo Mota, que tentou disfarçar e foi desmentido. Inclusive, até a Globo detonou o presidente da Câmara. Que maluquice é essa, gente? Vamos perguntar aqui para Daiane Oliveira no plantão do Meteoro. Daiane Oliveira, vamos lá. Até a Globo se voltou contra o Hugo Mota dessa vez. Sofia, eu acho que a sua definição eu não conseguia pensar melhor, tá? Que maluquice é essa? Que maluquice é essa? Acho que a sua definição é a melhor de todas. O que a gente viu foi um total desrespeito. Ontem já teve um corte, né, o extra, sobre a violência que aconteceu da retirada de Glauber no plenário. Não foi a mesma coisa que aconteceu com os bolsonaristas que foram invadir aquela casa para travar a pauta. E a gente sabe que essa articulação tem um nome, tem um motivo. O Congresso é inimigo do povo, e a gente está vendo uma verdadeira trama de censura e ditadura. E a gente vai trazer aqui, inclusive, uma fala de uma articulista da Globo, que todo mundo não gosta muito dela na esquerda, todo mundo tem questões com ela, mas ela vai falar justamente sobre essa relação com a ditadura. E a Miriam Leitão, inclusive a Miriam Leitão sofreu repressão durante a ditadura, e ela sabe muito bem o que ela está falando. E o Hugo Mota é aquela pessoa que já declarou no começo da semana, ele começa a semana, né, Sofia, declarando que vai buscar quem escreve Congresso inimigo do povo, que já é um absurdo, né? Que declaração absurda é essa? Como assim? Vamos pesquisar, a gente vai ver quem está escrevendo o Congresso inimigo do povo. Isso já é censura. Se não fosse inimigo do povo, ninguém estaria escrevendo sobre isso. E apenas escrever Congresso inimigo do povo não configura crime algum, pelo contrário, só evidencia esse absurdo que a gente está vendo. E aí, além de tirar um deputado à força, o Hugo Mota ainda mentiu. E a gente pode dizer que ele mentiu, porque o chefe de segurança diz: olha, a ordem direta foi de Hugo Mota. Mas ele tentou dizer para a imprensa que ele não teria ordenado a violência que nós já vimos. Eu vou te pedir para trazer a Natuza falando sobre a ligação que recebeu do Hugo Mota, e embaixo da fala dela tem as cenas de violência que aconteceram no Congresso, para a gente ver, né? E ouçam bem o que o Hugo Mota teria dito para a jornalista. Por favor, Sofia. Eu conversei nesse intervalo de tempo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, questionando o presidente da Câmara sobre essa medida inédita de tirar a imprensa de dentro do plenário. Algo que não é usual, algo que não é trivial, algo que limita o trabalho da imprensa, que provoca, sim, cerceamento à liberdade de imprensa. O presidente da Câmara me ligou dizendo que não era essa a intenção dele, que diria isso no plenário, e eu perguntei para ele se ele se comprometia com o seguinte fato, de que isso nunca mais acontecerá dentro da gestão dele. Ele respondeu que sim e pediu desculpa à imprensa brasileira por este episódio. Ele disse que ele não deu, voltou a dizer, porque ele já tinha dito isso para Júlia do Ailib, que ele não deu a ordem de expulsar a imprensa do plenário. A imprensa não pôde registrar essa cena que você vê aí do lado da sua tela, porque ela foi mandada para fora do plenário. Elisa Claveri, como tantos outros repórteres, estavam dentro do plenário e relataram que a assessoria do presidente da Câmara, Hugo Mota, os expulsou de lá. O presidente da Câmara disse que não deu a ordem para a Polícia Legislativa tirar a imprensa, mas que isso aconteceu. Não foi só a imprensa que foi expulsa do plenário, o sinal da TV Câmara parou de transmitir estas cenas. E se você não tem familiaridade com essas estruturas de comando na Câmara dos Deputados, eu vou te explicar. O sinal da TV Câmara só sai do ar por uma decisão de cima. A gente não sabe ainda quem deu essa decisão, mas só uma decisão de alguém com poder é capaz de tirar uma transmissão da TV Câmara do ar. Eu conversei
Pois é, isso já evidencia o que aconteceu, né? Que foi um completo absurdo. Inclusive, tirar, né, a transmissão do ar mostra que alguma coisa não queriam que fosse visto. E o que será que não queria que fosse visto, que fosse evidenciado? A completa violência contra um deputado que é de esquerda. Até porque, quando aconteceu uma ocupação programada, orquestrada com a direita, não aconteceu da mesma forma. Hugo Mota manteve silêncio e não chamou segurança. E isso vai ser dito por muitas pessoas, inclusive, gente, a Miriam Leitão. A Miriam Leitão evidenciando a desigualdade e defendendo, né, de certa forma, a esquerda no Brasil, é uma das cenas que eu não imaginava, depois de tudo que a gente viu, principalmente durante o governo da Dilma Rousseff, tá, Sofia? Vou te pedir, por favor, para trazer essa fala da Miriam Leitão. Na verdade, o presidente Hugo Mota, ele tratou, num país polarizado como o Brasil, ele tratou de maneira diferente um lado e o outro lado, a esquerda e a direita. O deputado Glauber Braga não poderia ter sentado na mesa, não se faz isso, não é para fazer uma instalação. É a presidência da Câmara dos Deputados, mas ele foi tirado com a Polícia Legislativa, com cenas de muita agressão, quando o deputado Hugo Mota não tratou da mesma forma quando a direita ocupou toda a mesa diretora e passou lá de um dia para o outro. E mais, ele nunca puniu esses parlamentares, apesar de dizer que ia punir, nunca puniu. E da mesma forma, ele fez uma coisa que aí não se aceita de jeito nenhum, né? Que é tirar a imprensa. Isso aí lembra os piores momentos da Câmara. Cortou o sinal da Expulsou quem estava lá dentro. Pois é, uma coisa assim, digna dos piores momentos da ditadura. Não se faz isso de maneira alguma. E no caso em si, no mérito, né, o deputado Glauber Braga, ele fez um ato condenável, ele agrediu um militante de direita, mas muito mais grave. São casos que permanecem ainda sem punição, que é o da deputada Carla Zambelli, que desde junho tem uma ordem judicial para caçá-la. E a Câmara desrespeita essa ordem judicial até o dia de hoje. E tem mais o deputado Ramagem, que também é um foragido da justiça, também condenado e também tem ordem para caçar. E mais o deputado Eduardo Bolsonaro, que desde março não aparece no trabalho. E usou o mandato dele, a visibilidade dele para agredir a economia brasileira. Então, nada disso foi ainda levado a plenário para a cassação, mas o deputado da esquerda foi levado à cassação. Então, quando num país polarizado se trata de maneira com 2 pesos e 2 medidas, se agrava o conflito. Pois é, Sofia, quando é que você imaginou ver essa cena da sensatez de uma pessoa que sempre se colocou contra, pelo menos nos últimos anos, o pensamento da esquerda e as ações políticas que vinham, né, dessa esquerda um pouco mais socialista, né? Porque as práticas econômicas a gente ainda pode questionar. É muito estranho, até causa estranhamento ver a Miriam Leitão nessa posição. Mas isso causa estranhamento porque a gente precisa se posicionar diante de algo que foi extremamente absurdo que aconteceu ontem na Câmara de Deputados do nosso país. E aí, Sofia, para a gente também não esquecer um pouquinho, a jornalista do UOL, ela faz um apanhado rápido sobre essas violências, eu vou te pedir para trazer, porque é importante que a gente não ache que foram ações projetadas, foram feitas apenas pelos agentes ali da Polícia Legislativa, para a gente compreender que teve uma ordem. Por favor. A Carolina Nogueira, a nossa repórter de Brasília, que ontem foi uma das vítimas, inclusive. A gente que mostrou essas cenas horrorosas, ela que inclusive filmou aquele momento que a gente mostrou agora há pouco, quando os policiais legislativos agridem os jornalistas e os retiram, inclusive, de lá. A Carol já está conosco ao vivo aqui. Olá, Carol. Em primeiro lugar, nossa solidariedade a você. Como é que você está, hein? Machucou muito? Bom dia. Oi, Fabiola. Oi, Josias. Oi, Sakamoto. Tudo bem aqui. Felizmente, eu não tive nenhum tipo de lesão corporal. Foi mesmo o estresse, né, da situação e muita indignação pela forma que nós fomos tratados ontem, né? A Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados tem agido dessa forma com a gente reiteradamente. Ontem foi mais grave, claro,
mas sempre tem um empurrão, eles sempre estão cerceando o nosso direito de ir e vir. Não deixaram que a gente entrasse no plenário no momento em que o Glauber ocupou, justamente para que a gente não pudesse filmar e relatar a forma truculenta com que ele foi retirado da mesa da mesa diretora no plenário da Câmara dos Deputados. Então, tem sido muito desafiador cobrir Câmara dos Deputados nessa gestão do presidente Hugo Mota, justamente por essa truculência que a gente vive diariamente aqui. Aliás, Carol, conte como é que foi, né? Acho que já está bom para a gente compreender que isso não é algo, né, isolado. Inclusive, a Carolina ela comenta, né, que o segurança, o chefe da segurança, que é o Marcelo Guedes de Rezende, chegou de forma mais truculenta ainda, né, nesse Salão Verde, na área em que eles iriam conversar com o Glauber após ele ter sido retirado do plenário. E foi aí o momento em que a violência maior aconteceu, sobretudo com várias jornalistas que são mulheres, a maioria das mulheres que estavam ali cobrindo essa saída ali do jornalista, do Glauber. E aí o DCM vai trazer, o Pedro não veio hoje, né, mas tem aí a matéria do DCM, que o DCM traz uma coisa que é bem interessante. Eu vou te pedir só para colocar na tela o título, que é justamente que o chefe da Polícia Legislativa, que agrediu jornalistas, desmentiu Mota e disse que a ordem partiu dele, a ordem partiu do Hugo Mota. Então, Marcelo Guedes de Rezende, que é essa jornalista do UOL, inclusive, vai falar, olha, o chefe ali da segurança, o Marcelo Guedes, agrediu, né, começou aquele processo de agressão, ele vai estar na matéria, por exemplo, falando que a ordem foi enviada por Hugo Mota, ou seja, o Hugo Mota, a ação de Hugo Mota não é uma ação nova, e é uma ação que valida justamente esse tipo de pensamento golpista do nosso país, Sofia, de que a truculência pode ser feita a qualquer momento, de que existe um silenciamento e que está tudo certo silenciar, agredir jornalistas e deputados que não estão alinhados com os seus pensamentos políticos. Hugo Mota tem um histórico não positivo, sobretudo na questão das emendas, e a gente vai entender depois algumas tramas aí que colocam o Glauber na linha de fogo, na artilharia, por isso que ele é um alvo do Hugo Mota. Foram ações, de acordo com as informações que vêm acontecendo, vão sendo passadas agora, inclusive o líder da oposição, na verdade, líder da situação, né, o líder do PT na Câmara, que é o Lindeberg Faria, ele vai falar que o preço do Flávio Bolsonaro é justamente a cassação do Glauber, é a dosimetria reduzida, aí, a anistia para os golpistas, inclusive a não cassação de gente como a Zambelli e o Eduardo Bolsonaro. Eles podem ser cassados, inclusive, por falta, não pelos crimes ou pelas solicitações aí de crimes que foram feitas ao longo do período. É um absurdo total, viu, Sofia? Mas é isso. Inclusive, falei muito porque eu estou totalmente indignada. A gente precisa entender essa trama, porque é uma trama orquestrada contra o Brasil. Então, sim, o Congresso é inimigo do povo, a Câmara é inimiga do povo, e eu vi aqui passando Hugo Mota ditador, e não tem como dizer que não. Pois Dai, tem muita coisa aí para se comentar nessa história. A primeira é a tentativa de censura. E a tentativa de censura que está acontecendo em vários níveis. Está acontecendo aí tanto na forma que você tem de retirar os jornalistas de dentro do Congresso, quanto nas ameaças que têm sido feitas de que vamos ir atrás de quem está colocando o Congresso inimigo do povo, que é uma censura do povo, né? E eu acho muito interessante como o mesmo grupo que fica gritando, ai meu Deus, é censura, quando não deixam eu ser racista é censura, quando não deixam eu ser homofóbico, transfóbico, misógino é censura, quando não deixam eu atacar o processo eleitoral é censura, etc, etc. Agora, esse grupo apoia medidas claramente de censura, de querer impedir a livre manifestação do povo, de querer impedir o trabalho da imprensa. Aí, esse grupo vai lá e defende medidas que são medidas de censura para garantir o que vamos e convenhamos. Qual foi o verdadeiro objetivo de tudo isso? Passar o PL da anistia. A história do Glauber, vamos lá, isso foi usado, sim, para atacar o Glauber Braga,
que tá sendo atacado não por ter sentado na cadeira do Hugo Mota, mas sim por por estar atacando aí a questão das emendas, mas também foi usado de pretexto para deixar a imprensa longe quando eles passavam PL da anistia, né? Então tem tudo isso aí acontecendo. E a outra questão que dá para destacar nisso aí, Dai, é a questão de, ai meu Deus, eu prometo não fazer de novo. Ah, pelo amor. Pelo amor, quem que engole essa, né, gente? Não mete essa, não mete essa. Agora, a Globo, o UOL, etc., se posicionando contra essas medidas do Hugo Mota, isso eu vou dizer pra você, não me surpreende. Aí eu tô sendo bem sincero, não me surpreende. Eu sei que talvez cause surpresa pra alguns, mas eu vejo a mídia hegemônica, eu não tô falando da mídia abertamente bolsonarista, como é Revista Oeste, Jovem Pan, Metrópolis da vida, eu tô falando da mídia hegemônica, UOL, Folha, Globo, etc. Eles são representantes da direita tradicional, não da direita bolsonarista. Eles engoliram a direita bolsonarista como alternativa à esquerda, mas se eles tiverem que escolher entre uma direita bolsonarista vulgar, rampeira e tal, ou uma direita limpinha, que sabe usar os talheres e sabe falar francês, a lá Fernando Henrique, eles vão ficar com a segunda todas as vezes. E o que a gente tá vendo aí com esse avanço aí do PL da anistia, e eu vou continuar chamando PL da anistia, PL da dosimetria, o caralho, isso aí é interessante para o bolsonarismo, não é interessante para a direita limpinha. Para a direita limpinha, Bolsonaro é mais útil preso. Mas enfim, é isso. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.